Quero convidá-la a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 6, na continuidade do texto que nós expusemos hoje pela manhã. Então, nós leremos a partir do versículo 13, Hebreus 6, do 13 até o final, verso 11. Hebreus capítulo 13, capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6, 13. Só para situar os irmãos que não estiveram pela manhã, nós vimos que este capítulo começa com algumas advertências. Nós não conhecemos o seu autor, ele é desconhecido, mas sabemos que ele conhecia muito bem a cultura hebraica. Ele está escrevendo muito provavelmente como um judeu convertido a Cristo, há judeus que se converteram a Cristo, Então ele traz ali uma explanação do cumprimento das profecias, dos símbolos, dos tipos, das festas judaicas, que todas elas, nas próprias palavras de Jesus em João capítulo 5, versos 38 e 39, elas todas testificam de mim. Elas todas fazem menção ao Messias, ao Cristo. Então, quando Cristo vem, o argumento principal desse autor dessa carta é que Cristo cumpre nele tudo sobre o que estava prescrito, prometido, profetizado acerca da salvação de todos os povos. Jesus, o Filho de Deus, que encarnou, foi obediente até a morte de cruz, se tornando assim o sumo sacerdote eterno que nos dá livramento dos nossos pecados e que nos conduz pelos portais da eternidade em plena glória. Ele então centraliza em Jesus todos os seus argumentos, mostrando que aqueles hebreus, aqueles judeus não precisavam mais se preocuparem ou tentarem misturar a fé judaica à fé cristã, colocando elementos de rito, de culto, de símbolos, circuncisão, luas, dias e festas dentro da fé cristã para que ela se tornasse mais sólida. Pelo contrário, ele faz até um paradoxo aqui, dizendo que quem faz isso, quem coloca elementos novos naquilo que Cristo já definiu como sendo suficiente para a nossa salvação, para a nossa fé saudável, ele o faz como uma criança, por causa de sua imaturidade. Se você, por exemplo, ler aí somente o versículo 12 do capítulo anterior, capítulo 5, o escritor vai dizer que, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E aí nós fazíamos até essa analogia na parte da manhã, que todos os pais aqui, provavelmente, se emocionaram bastante em perceber os primeiros sinais de crescimento, de desenvolvimento, as novas aprendizagens, movimentos, interações do seu bebê ou dos seus filhos quando eram novinhos. Alguns pais sentem saudade desse tempo e desejariam que seus filhos ali atrasassem um pouquinho o crescimento para curtir mais essa fase de total dependência, de ter no colo, de depender de tudo, da gente que é pai. Mas a gente naturalmente aguarda que esse crescimento possa se fazer naturalmente percebido, evoluído em nossas crianças. Até porque seria estranho e anormal que uma criança não viesse a se desenvolver, não vai aprender-se a falar, a andar por si própria, a tomar decisões. Então, semelhante modo, o escritor aqui, ele usa essa ilustração de pai para com o filho para dizer que a nossa relação com o Senhor começa assim, tomando leitinho materno, aprendendo o beabá da salvação, o plano de salvação que um dia nos alcançou, mas precisamos crescer, precisamos progredir, não apenas no conhecimento, mas na prática, na obediência. Então, quando já devíamos aqui, pelo tempo que nós temos de relacionamento com o Senhor, no Evangelho, no aprendizado da sua palavra, deveríamos, nas palavras do escritor, ser mestres. Mas alguns de nós insistem em ser ainda pessoas que precisam de alimento líquido, porque não tem aquela profundidade, não tem o desejo de se aprofundar na palavra e de ensinar a outros e de dar frutos por si próprios. Nós vimos hoje pela manhã que tudo isso acontece pela graça de Deus. Nascemos por causa de Deus em Cristo.
E crescemos por causa de Deus em Cristo, a fim de que amadureçamos e possamos dar frutos de justiça que o glorifiquem. Tudo isso foi dito, irmãos, pelo escritor aqui dessa carta, lá no capítulo 6, a partir do versículo 9 que nós pusemos pela manhã. Mas é interessante que no finalzinho, e nós vimos isso, no finalzinho do versículo 9, é dito que, ainda que falando desta maneira. Então, o escritor aqui começa a trazer uma ideia de que, apesar de ele estar falando anteriormente de uma forma bem dura, uma advertência bem firme, ele está aí no verso 9, chamando esses leitores, esses hebreus que se converteram a Cristo, de amados. Amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e que são pertencentes à salvação, ainda que falando dessa maneira. De que maneira? Está aí nos primeiros versículos do capítulo 6. Um dos textos mais complexos, por isso que eu nem li e não vamos ter tempo de expor aqui os diversos pontos de vista sobre a interpretação desses versículos, mas de maneira aqui muito simples, o escritor está chamando a atenção para perigos espirituais daqueles que se perceberam abençoados por Deus, desfrutaram de dons abençoados, por exemplo, estar na igreja, o dom da palavra, alguns até o dom dos sacramentos, alguns batizados, participando da ceia do Senhor, em comunhão, em serviço, porém, por essa falta de crescimento naturalmente esperado, por essa falta de percepção clara de um amadurecimento, de deixar claro que as coisas velhas ficaram para trás e tudo tem se feito novo, de que o pecado não tem a mesma força e o mesmo brilho atrativo que tinha anteriormente, porque nós somos levados a afeições renovadas por Cristo, por sua glória, em obediência, em amor e em serviço. Aí ele chama a atenção que se isso estiver acontecendo, se esses sinais de retardo de um desenvolvimento que deveria ser esperado, isso deveria nos alertar, porque talvez essa fé não seja genuína, não seja verdadeira. Pessoas que experimentaram a comunhão dos santos, estiveram aqui nos cultos dominicais, participando de tudo, inclusive servindo, cantando, pregando, ministrando, ensinando no departamento infantil, tocando no louvor. O escritor chama a atenção de forma muito dura, dizendo que seria impossível renovar o arrependimento de tais pessoas se elas estão negando a cruz de Cristo, porque Cristo morreu de uma vez por todas. Jesus não vai morrer novamente como um novo sacerdócio para que possamos consultá-lo e ter a sua graça renovada em nós. Então, com essa advertência muito dura, ele depois traz: mas fiquem tranquilos, porque esse não é o caso de vocês. Vocês são amados de Deus e vocês devem estar persuadidos que as coisas concernentes à salvação são muito melhores do que aquilo que fora dela está sendo oferecido. Portanto, se você nasceu verdadeiramente em Cristo, você sim vai tropeçar, você vai pecar, você será inconstante em alguns momentos, mas o gráfico de evolução e crescimento da sua vida tem que acompanhar uma normalidade esperada. Não dá para morrer criança. Nós temos que crescer, sermos adultos, maduros, ensinarmos uns aos outros e darmos frutos que demonstrem que de fato estamos vinculados perpetuamente na videira verdadeira que é Cristo o Senhor. Tendo dito tudo isso, então, ele traz novos dois argumentos aqui para trazer ainda mais segurança acerca da imutabilidade do propósito do Senhor de nos salvar e nos glorificar. Nós vimos pela manhã que o Deus que nos salvou no passado da culpa e da condenação é o Deus que nos salva hoje do poder e da dominação do pecado e também nos salvará até o fim com a glorificação, quando nem o pecado mais existirá e quando estaremos face a face com Deus plenamente restaurados. A salvação é esse pacote completo que resolve todos os nossos problemas, problemas do passado, do presente e do futuro. Pois bem, aqui então, o escritor desenvolve essa ideia, chamando a atenção para essa imutabilidade de quem Deus é, do que Ele promete e do que Ele fará pelo seu povo. Vamos ler então agora os versículos 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, aqui ele cita o texto de Gênesis capítulo 22, certamente te abençoarei, disse o Senhor a Abraão, e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa do Senhor.
Verso 16. Pois os homens, eles juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, consolo, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus possa nos falar o coração pela sua palavra. Feche seus olhos, você que está em casa também, acompanhando essa transmissão, coloque-se diante do Senhor e peça para que Deus possa falar o seu coração e que essa palavra transforme nossa vida. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos por este culto que o Senhor nos permite prestar a Ti, por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso sacerdote fiel, eterno, que se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque podemos cantar essas verdades, e podemos também pedir que o Senhor sondasse o nosso coração, e perdoasse os nossos pecados, preparando para que recebêssemos a renovação das Tuas promessas e lembrássemos, fôssemos relembrados acerca da imutabilidade do Teu propósito de um dia nos alcançar, fazer chegar ao fim com tão grande salvação, quando veremos a Tua face glorificados como Cristo está hoje. Renova em nós essa firme esperança, pedimos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o escritor aqui está preocupado, primeiro com a firmeza daqueles irmãos, e segundo, para que essa palavra de advertência não gerasse no coração um temor significando medo, e sim um temor que significasse reverência, devoção, adoração, perseverança, convicção daquilo que Deus prometeu. O primeiro argumento, então, que o escritor usa aí nos versículos 13 até o 16, é que esse propósito é imutável porque foi Deus quem prometeu. E Deus, o que Deus promete, Ele cumpre. Deus não pode mentir. Diz aí, ele cita, no caso, o texto de Gênesis capítulo 22, eu peço que você volte então a sua Bíblia para o primeiro livro aí, lá no capítulo 22, nos versículos 16 e 17, acerca da promessa que Deus fez para Abraão. Abraão aqui é usado como um modelo de um homem que esperou contra a esperança, que creu apesar das circunstâncias. Diz aí, Gênesis capítulo 22, verso 16, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Em que contexto está sendo dito aqui? Logo após o cumprimento de uma promessa que demorou a ser cumprida na vida de Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, 10 capítulos aqui anteriores, nos é dito que Deus tem um encontro com Abraão. Abraão era um homem idólatra, distante, não tinha nada a ver com a lei de Deus, mas Deus vai lá, chama Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra e vai para uma outra que eu vou te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Quando Abraão recebe essa promessa, ele tinha 75 anos de idade. Estava com sua esposa, que nessa época chamava-se Sarai, e ela era estéril. Então, os dois eram idosos e estéreis. Recebem essa promessa de um filho e muitos se alegram. E confiam e seguem nesse caminho para uma terra desconhecida, a fim de que Deus provesse tudo quanto eles necessitassem. E aí Deus vai transformando o coração daqueles idólatras em servos do Senhor, usa de várias maneiras, mostra sinais, maravilhas, o seu poder, dá a conhecer, ou seja, começa a dar leitinho materno para Abraão, para Sara, mostrando, revelando quem o Senhor era, mas nessa expectativa de fundo, de que havia uma promessa, a promessa de um descendente. E não era uma promessa qualquer de um filho.
é que deste homem velho e da sua esposa estéril seria gerada uma nação, uma grande nação. E aí passam-se alguns anos, Abraão começa a ficar meio preocupado com isso, Sara fica ansiosa, eles resolvem atravessar o caminho natural de onde nasceria o filho, que era deste casamento, né? Abraão tem um relacionamento ali, indicado por sua esposa naquela época, naquela cultura, né, caída pelo pecado, era muito natural que houvessem concubinas, servas, que às vezes quando a mulher não era tão fértil, tinha poucos filhos, colocava-se para que aumentasse a família, a geração pudesse estar ali perpetuada naquela tradição. E aí coloca-se uma concubina, nasce Ismael, mas ainda não é o filho da promessa. Passam-se mais e mais anos, até que o anjo reaparece para Abraão, renova-lhes a esperança de tão grande bênção que nasceria deles, de Abraão e de Sara, o filho da promessa. E aí Sara ri do anjo, porque já mais velha, ainda estéril, e seu esposo com um corpo ainda mais amortecido, ela desconfia que ali não seria dada a cabo essa promessa da forma como eles haviam ouvido inicialmente. Até que, depois de 25 anos, Abraão já com 100 anos, nasce Isaque, e este é o filho da promessa. Passam-se alguns anos, aquela alegria, né, de ter o filho tão prometido, tão aguardado, tão esperado, surpreendendo todo mundo, né, que acompanhava aquela história, sabendo da infertilidade da esposa e do amadurecimento do esposo, mas Deus faz o milagre e nasce Isaque. Aí Deus fala, agora Isaque é meu. Você vai levá-lo a um altar e vai sacrificar o seu filho. E diga-se de passagem, irmãos, jamais fez parte da cultura judaica ou da lei mosaica o sacrifício de infantes para adoração a Deus. Ali era um teste muito claro no coração de Abraão acerca da sua fé. Vamos ver onde é que está pautada a fé de Abraão. É naquilo que eu dou a ele, ou naquilo que eu sou, e naquilo que eu prometo através da minha palavra, que eu valido com promessas fiéis e verdadeiras. Abraão, então, vai para aquele teste, sem dúvida o mais difícil da sua vida, inimaginável para qualquer um de nós aqui que temos filhos. Ele sobe aquele monte, mas antes, ele olha para o seu filho, que lhe perguntaram onde é que está o sacrifício, e ele fala, Deus proverá. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Homem de fé. Mas ele segue. Não havia ali nenhum cordeiro, não havia sacrifício, o sacrifício estava andando ao seu lado, o filho tão aguardado da promessa. Eles sobem ao monte e na hora H, Deus aparece, provê um cordeiro e dá livramento. A fé de Abraão foi aprovada. É com base nesse testemunho que então este escritor aos Hebreus, lembra, ele é hebreu e está escrevendo a Hebreus, então quem era a figura máxima de exemplo, de modelo do que é crer em Deus para os judeus? Abraão, por isso que ele é citado aqui no texto. E o argumento é forte no que diz respeito ao juramento de Deus. E aqui também, irmãos, abre-se um parêntese, porque não é tradição, pelo menos nós não vemos no Novo Testamento nenhuma recomendação de que façamos juramentos. Pelo contrário, se você, por exemplo, voltar para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus mesmo o proíbe. Veja lá, Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante. Jesus, sabendo que fazia parte ali de uma cultura próxima ali, especialmente desenvolvida no tempo interbíblico, muito provavelmente, criou-se um costume, um hábito dos judeus fazerem juramentos para provar que está falando a verdade. Eu não sei se é da cultura de vocês, né? Mas quando a gente era criança, assim, a gente queria dizer que o que a gente estava falando era verdade, verdade mesmo, e a gente que era crente, que era evangélico, dizia assim, olha, é diante de Deus, aí falava o que ia falar. Ou então alguém perguntava a gente falava alguma coisa, diante de Deus, tipo assim, o que você está dizendo é diante de Deus, quem aqui já ouviu essa expressão, só para eu não me sentir sozinho, eita, muita gente, ainda bem, diante de Deus, aí você, eita, deixa eu pensar se realmente é. Não, pode confiar, é diante de Deus. E quando não era, você blasfemou, você usou o nome de Deus em vão. Jesus está fazendo essa advertência aqui. Veja aí, Mateus 5, do 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis,
nem pelo céu, era um costume dos judeus jurar pelo céu, jurar pelo templo, jurar por Jerusalém, jurar por Deus, né? Então, nem jureis pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Ou seja, não façam juramentos em vão usando o nome de Deus, ou aquilo que se refere a Deus. A terra é de Deus, o trono é de Deus, está no céu, não jure pelo céu. E a cidade santa, Jerusalém, que indica a nossa nova Jerusalém na eternidade, é o lugar santo onde habitaremos, que é de Deus. Então, não façam isso. Nem jureis pela tua própria cabeça. Verso 36. Por quê? Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. A gente não tem controle de nada na nossa vida. Como é que a gente vai se servir como parâmetro de juramento para afirmar uma verdade? Então ele conclui dizendo: seja porém a tua palavra, vamos ler juntos? Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Aí nossa mãe sempre nos repreendia: pare de usar isso, menino. Você não precisa disso não, você não é crente? Fala a verdade. Se você sempre ficar necessitando dizer, dessa vez é diante de Deus, dessa outra vez não é diante de Deus, você sempre colocará a sua dúvida, a sua afirmação, o seu caráter em xeque. Não use o nome de Deus em vão. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. O que passar disto não vem do Senhor, vem do maligno. Porque então, voltando para o nosso texto, Hebreus capítulo 6, é dito que Deus jurou por si mesmo. Deus estava ali com Abraão. E qual era o costume do juramento? Você não jura por si mesmo, não tem controle de si mesmo, você não jura por outra pessoa, a não ser que ela seja superior a você. Então, o costume foi desenvolvido nesse sentido da cultura humana da época, de você validar um testemunho, especialmente pensando aqui em ambientes de tribunais. Você colocar, por exemplo, como acontece hoje, as pessoas colocam a mão em cima da Bíblia, né? E jura dizer a verdade, somente a verdade, não apenas réus, mas testemunhas, né? As pessoas que estão ali, os advogados, eles trazem esse compromisso público de manter a verdade ali, custe o que custar. A gente sabe que isso não acontece, né? Muitas pessoas prometem, não cumprem, falam e não validam aquilo que foi dito, né? Mas aqui, Deus, meio que usando de um recurso extra, que ele não tinha necessidade, porque Deus é verdadeiro e não precisa justificar-se quando está falando a verdade, Deus não precisa jurar por nada, mas acompanhando a deficiência cultural do ser humano, Deus usa esse elemento cultural para dizer: e para você, Abraão, jamais duvidar do que eu estou dizendo, lembra o que há 25 anos eu disse, que de ti eu faria uma grande nação. Você já é velho e você só tem um filho, o filho da promessa. Ismael não é o filho da promessa, é Isaque. Mas você precisa acreditar, jurando por ninguém, porque não existe ninguém maior do que eu juro por mim mesmo, de que minha palavra é fiel, e de fato você será pai não apenas de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus usa esse recurso aqui, e até um comentarista, William Hendrickson, ele traz essa ideia ainda mais clara, dizendo assim, que Deus quer mostrar eficazmente aos herdeiros da promessa que eles podem confiar totalmente em sua palavra. Acomodando-se aos costumes humanos, Deus jura. Ele sabe da fraqueza da fé do homem, portanto, para dar ao homem uma certeza a mais da completa confiabilidade da sua palavra, Deus faz uma afirmação extra. Em outras palavras, Deus jura, irmão, porque Ele está dando uma garantia a mais, supérfluo, desnecessário. Ele não precisava disso, mas quem precisava? Aquele que estava ouvindo. Nós precisamos, às vezes, dessas provas de Deus, né? Fazermos provas de Deus. Não é tentarmos a Deus, não é induzirmos Deus, é confiarmos, fiarmos aquilo que Ele falou nele mesmo, porque Ele é a fonte de toda a verdade. Porém, se a gente olhar, por exemplo, o capítulo 11, que é o famoso capítulo de Hebreus dos heróis da fé, né? No final do capítulo 11 aí, de Hebreus, nós temos aí o testemunho de quem foi Abraão e em que parâmetro medimos a sua fé. O versículo 39, depois que ele relata que vários homens e mulheres de Deus, que são esses herdeiros da promessa, que para nós são modelos, exemplos, né, do que é seguir a Deus com fé, crendo no seu imutável propósito de nos salvar, o autor conclui dizendo assim: ora, todos estes homens e mulheres, heróis da fé, exemplos, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização, a completude
da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que significa isso, irmãos? Abraão alcançou a sua promessa, sim ou não? Sim, mas ele viu a grande nação que se fez depois de Isaac. No máximo ele chegou até Jacó. Lembra que Jacó nasce de Isaac, né? Havia Esaú também, mas Esaú também não faz parte dessa linhagem da promessa, é alguém que estava separado da promessa. Então, ele vê Jacó, mas ele não chega a ver nem as tribos que de Jacó foram originadas, que formariam o povo da antiga aliança. Então Abraão creu na promessa, demorou, foi testado em sua fé na paciência, ao receber, foi testado em sua fé na confiança de que o Deus que deu podia tirar e podia reaver, e podia trazer de volta. Ele agora é testado em uma fé daquilo que ele nunca verá, enquanto aquele descendente da mulher, que é o Redentor das nações, o seu descendente, que seria rei por toda a eternidade, o rei messiânico, não viesse. Então, Abraão não viu a Cristo, que é a completude desta promessa, ou a concretização da salvação de todas as nações. Porque somente através de Jesus é que toda criatura foi alcançada, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Então, nós temos esse exemplo de uma fé que viu parcialmente o seu cumprimento, mas que só contemplará finalmente quando novos céus e nova terra estiverem entre nós e Cristo ressurreto apresentar a família de Abraão, que não se pode contar. É muito impressionante isso, porque Jesus dá esse testemunho. Se você observar o Evangelho de João, capítulo 8, lá no finalzinho, João capítulo 8, acho que é o último versículo mesmo, um dos últimos, na verdade, verso 56, João 8, 56. Olha o que Jesus diz, quando ele está pregando para hebreus, né? E os hebreus falam assim, nosso pai Abraão, como se ele fosse superior a Jesus, né? Aí Jesus fala assim, Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele fala, verso 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o quê? O meu dia. Viu esse dia e regozijou-se nele. Veja que coisa impressionante. Abraão viu, ele vislumbrou, ele acreditou, ele confiou que a promessa de um descendente que originaria várias famílias infindas pela terra apontaria para alguém que salvaria todas essas pessoas dessa terra de pecados. Então Abraão não precisou ver a Jesus, antes confiou que ele viria. Confiou que apesar dele ter uma origem idólatra, de muitas vezes pestanejar em sua fé, de desconfiar de que a sua perseverança alcançaria completude com a realização da promessa e colocar nos seus braços o filho, finalmente o filho da sua promessa, já em sua velhice, rompendo a barreira de saúde da sua esposa, Abraão olhou para diante disso e vislumbrou esse dia e se alegrou no dia da salvação de Cristo. Quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a salvação diante dos nossos olhos e Abraão se alegrou antecipadamente nesse dia, porque ele sabia que não era Isaque o sacrifício perfeito, era Jesus, o Filho de Deus, o Deus que salva. Então, com essa argumentação aqui, esse autor está colocando que Abraão serve-nos desse exemplo de esperarmos pacientemente num Deus que não pode mentir. Vocês lembram do texto de Números, capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, meu irmão, vai se cumprir. Agora, o erro muitas vezes está em nossa expectativa. Às vezes nós criamos o esquema de cumprimento que desejamos, daquilo que Deus falou para a gente. Deus promete-nos bênçãos aqui nessa terra, sim ou não? Sim, Deus promete sua presença, Deus promete perdão de pecados, Deus promete santificação, Deus promete que seria o nosso bom pastor, que não
colocaria nada que nos viesse a causar uma ausência vital daquilo que realmente necessitamos, nada nos faltaria. Mas Ele prometeu em algum momento que tudo isso seria uma cessação imediata de sofrimento, de perseguição, de luta, de provação, de teste de nossa fé? Jamais, pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas se acalmem, tenham bom ânimo, eu venci. No fim das contas, todas as promessas apontam para Jesus, para a realização máxima, completa, plena daquilo que Deus viu como nossa salvação futura, a começar a ser realizada em nossa vida hoje. Deus resolve este problema através de Jesus. E nós devemos, como Abraão, que não viu, creu. Que não tocou, não sentiu o cheiro, não tinha uma descrição de como ele seria, apenas ele creu e com paciência o aguardou e com alegria experimentou o que é aguardar naquele que promete e que cumpre, que fala e que diz a verdade. O segundo argumento que o apóstolo usa aí a partir do versículo 17, esse aí é ainda mais persuasivo, é que além do primeiro argumento de que Deus promete o que cumpre, e temos como um exemplo na Escritura a própria história de Abraão, nós temos como garantia de que esse propósito jamais vai mudar, de sermos alcançados, salvos, até o fim perseverarmos, porque seremos preservados por Deus. Nós temos essa fiança no sacerdócio eterno de Cristo. Se Deus não pode mentir e envia o seu Filho para ser esse sumo sacerdote, Ele o fez de uma vez por todas, com validade eterna. E aí ele diz, aí a partir do verso 17, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com esse juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta, a qual temos olha que coisa bonita, essa esperança, ela nos é uma âncora da alma, ela é segura e firme, e ela penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se, ou tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Duas coisas: a promessa e o juramento do Senhor são imutáveis. Aquilo que Deus prometeu e o juramento que Ele fez não mudam. Por quê? Porque a promessa é de Deus e o juramento foi feito em nome dEle mesmo, que é Deus, e Deus é imutável. Não tendo ninguém por quem jurar e sendo a fonte de toda a verdade, há uma construção de um raciocínio até de alguma forma redundante aqui. Por que que Deus não vai frustrar a sua palavra? Porque Ele é Deus. Por que que Deus não vai alterar as suas promessas? Porque Ele é Deus. Por que que Deus não vai desdizer aquilo que foi prometido? Porque Ele é Deus. E Deus é a fonte de toda a verdade. Cristo, quando veio ao mundo, Ele expressou a verdadeira demonstração dessa verdade de Deus. Ele disse, olha, se você olhar para mim, você verá que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que conduz a quem? Ao Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Você está em busca de verdade, de respostas para a sua vida? Olhem para Jesus. Ele é a expressão exata do ser divino, verdadeira e totalmente revelado para todos nós. Quando então ele cita essa expressão aqui, lá no versículo 18, ele fala que mediante essas duas coisas imutáveis, é impossível que Deus minta, nós temos um forte alento, uma forte consolação de que já estamos correndo, ou seja, se já começamos a maratona, se já estamos no meio da jornada, se já nascemos para uma fé verdadeira em Jesus e estamos caminhando, seja como crianças ou no processo de amadurecimento adolescente, ou nos tornando adultos, mestres no conhecimento e na prática, no ensino das boas novas de salvação, todos nós começamos uma jornada.
A boa notícia é, nós concluiremos com bom êxito essa jornada. Essa é uma firme esperança. Já corremos para o refúgio a fim de lançarmos mão da esperança proposta. E aí nós temos duas imagens no versículo 19. A primeira é de uma âncora e a segunda é a imagem do véu. Interessante que essa palavra âncora, né, aquele objeto que é lançado ao fundo do mar por um navio ou por um barco, e ele prende o barco ali, apesar de ter ondas e balançar o barco, ele não sai dali, ele fica preso. Essa é a função da âncora. Mas a ideia de mar nunca foi muito bem vista pelos judeus. Tanto que quem aqui já leu Apocalipse, lembra que lá é citada várias referências acerca do mar, como um lugar de contenda, de mistério, de medo, de juízo de Deus, de pecado, né? A besta que surge do mar, tudo surge do mar. Essa ideia do mar, da agitação, né, do terror, numa cultura muito pesqueira aqui, não era muito bem vista para fazer analogias com a fé cristã. Mas o autor aqui, ousadamente, cita a palavra aqui, que só tinha sido citada 3 outras vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento não existe, e no Novo Testamento essa é a 4ª vez que a palavra âncora aparece aqui no texto bíblico. As outras 3 vezes foi para explicar aquele naufrágio do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17. Então você veja que é a única vez que ela aparece no sentido positivo aqui. E qual a ideia aqui, irmãos? É que esta âncora, que as pessoas que estão olhando o barco balançar de um lado para o outro, ela é invisível. Ninguém vê a âncora de um navio, a não ser que ele esteja ali, né, fazendo algum tipo de manutenção, e a pessoa desce lá e faz o que precisa ser feito para consertar a âncora. Mas ela é um objeto que não está para ser apresentado assim publicamente, mas todos reconhecem sua presença quando está no fundo do mar a sustentar e dar estabilidade a uma embarcação. Pois bem, a nossa esperança em Jesus é como esta âncora invisível. A semelhança de Abraão, você e eu nunca vimos a Jesus. Alguém já viu Cristo aqui? Não diga que sim não, pelo amor de Deus. Nós o veremos, mas ainda não. Quem dera fosse hoje. Amém? Amém. Mas esta âncora que é Cristo, apesar de não vermos, é quem sustenta a minha e a sua vida. Veja que poesia maravilhosa é essa. O barco da nossa vida, quantas vezes é empurrado e solapado por ventos, por tempestades, por ondas, por animais, por inimigos, ataques. Mas nós não estamos perdidos, nós não estamos soltos, nós estamos firmados numa âncora que é uma rocha. Dela não sairemos jamais. Não há ninguém, nem qualquer outra condição ou circunstância que poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não por causa da embarcação, mas por causa da âncora. Não por quem nós somos, mas por causa de quem Deus é para você e para mim. Não por causa das nossas condições, da nossa estrutura de segurança e de equilíbrio e de construção de um padrão invirável, né? Ou um padrão Titanic que as pessoas imaginavam que jamais poderia ser vencido, e foi vencido por uma pedrinha de gelo ali, um iceberg, diga-se de passagem, mas que virou, quebrou-se ao meio, não sei se foi daquele jeito que a gente vê nas cenas, né, do filme, aquela embarcação imensa, praticamente uma cidade ali, e ela veio a definhar-se e trazer completa destruição. Não é por causa da embarcação, não é por causa daquilo que somos, fazemos, construímos, planejamos e nos esforçamos tanto por ser e por fazer e por falar. É por causa daquele que nos segura. É por causa da rocha inabalável, que os ventos podem bater por onde vierem, nós não seremos abalados. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, pela eloquência de nossas palavras, pelas nossas habilidades, pelos talentos adquiridos, aprendidos e recebidos inatamente. Não, é porque Deus Ele é misericordioso, Ele é generoso, Ele é gracioso e Ele é persistente em velar para cumprir a sua palavra que a nós foi dada. Nós não podemos desconfiar um segundo sequer, irmãos, do Deus que promete e cumpre, do Deus que fala, eis que estou convosco. Quando?
todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Nós não podemos desconfiar desse Deus que fala sempre a verdade, que jamais nos abandona, mesmo quando a gente faz força para soltar a mão dele. E como um pai que é mais forte, pega na mão do filho e fala: não é você que segura na minha, sou eu que seguro na sua. Vamos atravessar a rua. Vamos pular esse buraco. Não, está muito difícil? Venha para o meu colo. Tenha descanso. Acalme-se. Você não está sozinho. A âncora da sua alma, você não pode ver, não pode tocar, mas você a tem dentro de você. Ninguém pode roubar. Inimigo, nem ferrugem, nem ladrão pode usurpar aquilo que Deus é em você e o que Ele está formando a partir do seu caráter, no seu caráter, transformando você de um pecador idólatra em alguém que crê contra a esperança. É por isso que Romanos capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está citando mais uma vez o exemplo de Abraão, isso não é assim à toa, irmãos, é porque Abraão era de fato a figura mais proeminente do judaísmo antigo. Ele fala: Abraão é aquele que creu contra a esperança e isto lhe foi imputado para justiça. Não foram as suas obras, foi a sua fé. Não foi a sua embarcação, foi a âncora da sua alma, que mesmo invisível, ela saiu, e na verdade essa âncora em forma humana e glorificada não está no fundo do mar, está no mais altos céus, de onde governa todas as coisas, assiste a sua igreja e intercede por mim e por você. É por isso que a segunda imagem que é usada aí é essa imagem do véu, né? A primeira é de uma âncora, mas agora esta âncora sobe até o céu, ela intercede por nós, está verbalizada, mas também humanizada em Cristo, em perfeita glória. Por quê? Porque no dia da expiação, ela atravessou o véu do templo. Para a gente entender melhor essa figura, eu convido você a abrir Levítico, capítulo 16, lá no comecinho também da Bíblia, no Pentateuco, depois do livro de Êxodo, capítulo 16. O dia da expiação era uma dessas festas judaicas e era sem dúvida a mais importante, porque era feita anualmente e pelos pecados do povo eram oferecidos sacrifícios ali, né? E aí, se você observar logo aí no versículo 2, então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, que era irmão de Moisés e que era sacerdote, que não entre no santuário em todo o tempo, toda hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca. Por quê? Para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então havia um lugar em que Arão podia entrar algumas vezes, ou em todo o tempo, mas havia um outro lugar, separado por um véu, que não era dado o direito de entrar sempre que o sacerdote tivesse interesse ou vontade de ir lá. Se você descer agora lá para o versículo 12, mais uma informação nos é dada sobre esse lugar separado pelo véu. Tomará também o sacerdote, no caso Arão, de sobre o altar, o incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Então, é uma descrição aqui muito significativa e muito específica sobre este lugar, que era um lugar menor, era um lugar mais recluso e que não podia entrar com qualquer coisa. Tinha coisas específicas para entrar e deixar lá. Havia a Arca da Aliança, havia ali a entrada do aroma, né, do altar de incenso, que representavam a oração e intercessão pelos pecados do povo. E ele teria que entrar ali com este sacrifício para oferecer pelos pecados do povo. A gente não vai ter tempo de ver todos esses detalhes, mas se você descer lá para o versículo 29, ainda de Levítico 16... disse que esse tipo de cerimônia, esse rito, seria por um estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, perceba, afligireis a vossa alma. Vocês ficarão contristados, lembra o momento que a gente usou aqui antes da pregação? A gente chama de contrição e confissão de pecados. É uma tristeza na alma nesse dia
dessa festa, apesar de festa, começava com uma tristeza, por causa do pecado. Então vocês vão afligir a alma de vocês, mas vocês vão descansar. Vocês não vão se ocupar com coisa nenhuma que seja ordinária do trabalho. Terá um dia solene de descanso, nenhuma obra fareis, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Olha agora o verso 30. Porque naquele dia se fará expiação, cobertura de pecados, por vós, para purificar-vos, e assim sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quando esse sumo sacerdote, irmãos, entrava na presença de Deus, nesse lugar chamado Santo dos Santos, era uma vez ao ano. Tinha todo este ritual para chegar lá de purificação. Ele não poderia entrar de qualquer jeito, sob o risco de ser fulminado pelo Senhor. Tanto que ele entrava com uma corda amarrada ao tornozelo. Porque se alguma coisa ali, algum fogo estranho, que inclusive é o contexto do capítulo anterior, capítulo 15, né, porque 2 filhos dele lá entraram com fogo estranho e foram mortos pelo Senhor. Ele fala, olha, cuidado, porque este lugar é não apenas santo, ele é o santo dos santos. Ele é lugar da intercessão, do sacrifício, que salva o povo dos seus pecados. Mas todos nós sabemos que não era esse sacrifício aqui como um fim em si mesmo que salvava as pessoas. Era a fé no vislumbre do que isso representava no perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus, o Cordeiro Pascal. Então, essa festa anual trazia essa seriedade de como Deus realmente vê o pecado como algo que deve ser expurgado, enojado, odiado, reprimido, mas também mostrava a graça e a misericórdia de trazer a sua ira para ser derramada em outro, em um substituto. E agora Jesus, que vem para cumprir não apenas o ofício do rei que governa céus e terra, e não apenas o ofício profético de ser o verbo de Deus encarnado, que fala a palavra apropriada de Deus, porque Ele é a própria revelação profética do Senhor, Ele também cumpre cabalmente o ofício sacerdótico do Senhor. O sacerdócio de Cristo é perfeito de uma vez por todas, porque não apenas Ele entra para oferecer sacrifícios com um altar de incenso e orações, mas Ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio sacrifício, Ele se deu em favor de pecadores. Ele foi sacrificado, seu sangue foi derramado em favor de pecadores, para que a sua intercessão por esses pecadores sempre fosse atendida por Deus. Lembra quando, sendo o autor da vida, ele é chamado às pressas, porque lá em João capítulo 11, nos é dito que saindo ali de Betânia, a cidade que tinha muitos amigos, inclusive Maria, Marta e seus irmãos, né? O irmão dele, o mais chegado de Jesus, que era Lázaro, ele é morto, na verdade estava doente ali, né? E aí alcançam Jesus já saindo da cidade e falam, olha, volta porque Lázaro está muito doente e eu acho que é enfermidade para a morte. E volta lá porque as irmãs estão desesperadas. Maria e Marta chamam o Senhor. Jesus fala, ele chora, ele sente, né? Ele fica preocupado realmente com o seu amigo que está a adoecer, mas ele tinha que cumprir o propósito do Senhor, e a gente descobre depois. É que demorando-se 4 dias para chegar em Betânia, Lázaro é morto. Jesus vem e diz, olha, isso aqui não é para a morte, isso aqui é para a glória do nome do Senhor. É para que as pessoas conheçam que o Filho do Homem tem poder não apenas para curar, mas para ressuscitar. E aí ele chama Lázaro para fora e apodrecido, não me pergunte como, depois de 4 dias dentro de uma tumba, a pedra é removida pelas pessoas e sai Lázaro ressurreto. E aí ele diz, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O autor da vida, que é esse Jesus, que se daria logo algumas semanas depois, em um sacrifício vicário de uma vez por todas, demonstrou ser aquele que é o autor da vida, que dá a sua vida e que a torna a tê-la. E ele fez isso demonstrando em suas ressurreições, em suas curas, em suas transformações. Mas nós lembramos que todas aquelas pessoas que Jesus ressuscitou voltaram a morrer. E assim como aqueles nossos irmãos que já estão com o Senhor, estão aguardando juntos a última ressurreição.
A ressurreição plena, final, definitiva, da qual todos nós participaremos. Mas é bom que se diga, não apenas aqueles que foram eleitos e alcançados e dotados dessa fé genuína no Cristo que salva. Todos, ímpios e justos, crentes e descrentes, ressuscitarão. Os ímpios para juízo, os santos, porém, para a glória. Mas aqui é nos dada essa mensagem, irmãos, de que de fato nós descobrimos o alicerce dessa esperança da nossa alma. É que aquele que é a própria vida vivifica-nos de dentro para fora, porque habita em nós, apesar do endereço, porque nos sustenta como âncora, apesar de nossa embarcação, porque foi Ele que rasgou o véu no dia de sua morte, o véu que separava o lugar santo, acessível a todo tempo, do lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez o ano, tinha direito de entrar. Agora, nós entramos no lugar santo e nós entramos pelo rasgo, pela fenda que nos separava plenamente da sua comunhão, entramos ousadamente no lugar santo dos santos, temos plena comunhão com o Senhor, porque nos tornamos também sacerdotes do Deus Altíssimo. Lembra do apóstolo Pedro? Vós, porém, sois, diga, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Somos um reino de sacerdotes. Temos livre acesso a Deus através de Jesus. É por isso que a gente ora em nome de Jesus. Este sumo sacerdote, irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou e nunca mais experimentará a morte, porque ele venceu e destruiu a morte. Assim como nós também experimentaremos essa nova vida. Portanto, essa nossa confiança num Deus que tem um propósito imutável reside no fato de que o nosso sumo sacerdote não morre, não mente, não falha, não está ausente, habita em nós, fala a verdade, vela com a sua palavra e a cumpre cabalmente. Há coisas em nossa vida que a gente já vai ter dificuldade de descansar o nosso coração em algumas promessas, porque alguns sinais demonstram uma direção contrária daquilo que nós esperançamos. Isso pode desanimar o nosso coração em certas circunstâncias. Talvez você tenha orado por tanto tempo e continue orando pela conversão do seu cônjuge, do seu filho, ou por alguma vitória específica na área da saúde, ou das finanças, ou de relacionamentos. E você lembra de algumas promessas que Jesus fez, de que as coisas seriam renovadas, seriam feitas novas, que haveria paz, que desfrutaríamos de uma paz que excede o entendimento, e nós ficamos pensando assim, quando? Como? Assim como creu Abraão, ele creu contra a esperança, porque a esperança que nós temos não é uma possibilidade, é uma âncora. Ela é aquilo que rasga o véu definitivamente e que nos coloca diante da face de um Deus que, apesar de nos conhecer e sabermos que somos pecadores e falíveis, inconstantes e reclamões, está sempre diante de nós, sem nenhum muro de separação. Habita de fato e de verdade a sua igreja, cuida dela, sustenta, dirige, governa, e certamente voltará para resgatá-la e deixá-la plenamente pronta para esse casamento final. Nós que somos a noiva do Cordeiro, seremos plenamente vestidos da brancura de sua santidade, a fim de que desfrutemos completamente dessa concretização de todas as promessas que nos lembram que um dia seremos como Ele é. Seremos impecáveis. Teremos passado por todos os processos das dores do crescimento, saindo da infância, enfrentando os desafios que compõem a adolescência, a vida adulta e amadurecida da fase de cada um de nós aqui que estamos na convivência com o Evangelho, no aprendizado da sua palavra e no vislumbre do que nós teremos adiante. Mas todos nós, irmãos, temos essa plena certeza de que aquilo que começou se completará. De que o Deus que nos salvou, nos salvará. De que o Deus que nos amparou e que nos segurou como âncora, nos segurará até o fim. Não há nada mais que nos separe do amor de Deus.
Esse é o Deus que não muda e que tem um propósito para a minha e para a sua vida. Sabe qual é? Para que sejamos renovados dia após dia à sua perfeita imagem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? De sermos refeitos ou conformados à imagem do seu Filho. Amém? Vamos orar, pedir que Deus cumpra em nós, então, e complete essa boa obra. Se você, porém, duvida que essa obra tenha começado na sua vida, talvez essa seja a hora de você colocar isso diante do Senhor. O medo que você sente, que atrapalha o seu relacionamento com o Senhor, as suas inconstâncias, os seus pecados, que têm feito separação de Deus e uns dos outros, que talvez tenha afastado você da comunhão da igreja, por decepções, por frustrações, por desavenças e contendas. Tudo isso deve cair por terra, porque quem sustenta a nossa vida, a minha e a sua, a da igreja do Senhor Jesus, é Ele próprio. É a rocha que não se abala e que está sempre disposta a nos reerguer e a refazer a nossa caminhada, nós os que já estamos correndo em direção à eterna glória. Coloque isso diante do Senhor nessa hora. Ó Deus, nosso Pai, nós não temos nada, Senhor, em nós mesmos que possa segurar a nossa vida, manter o controle, a estabilidade da nossa história. Pelo contrário, Pai, se depender da gente, como areia que escorrega entre os dedos, a gente não consegue segurar nada. A gente não consegue, como nós lemos aqui nessa noite, trocar a cor do fio, de um fio do cabelo da nossa cabeça. A gente não pode jurar por nós mesmos nem por ninguém, mas o Senhor se aproximou de nós e jurou por si próprio de que seria o nosso Deus para todos sempre, de que enviaria o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que teve um encontro com Abraão e que representa aquele que é sacerdócio universal de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, de todos os lugares e famílias da terra. Com essa mesma fé de Abraão, nos dotou dessa firme expectativa, essa esperança firmada naquilo que Jesus é para nós, caminho, verdade e vida. Vida nova, vida que deixa para trás os traumas, os pecados, a culpa, a dor e parte avante para um encontro glorioso, quando seremos finalmente completos, perfeitos, plenos em santidade, em amor, em graça, em sabedoria. Ó Deus, nos sustente até este dia, ó Pai. Pega em nossas mãos, não sabemos andar, não sabemos nem orar como convém. Precisamos do Teu Espírito, ó Deus, que em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele possa renovar em nosso coração dia após dia a alegria da Tua grande salvação e possa nos lembrar de Tuas promessas e possa nos consolar, ó Pai, no dia mau. Toca na vida de cada um que está nesse lugar, de cada um que ouve esta mensagem, que participa deste momento de adoração ao Senhor. Renova a fé, renova a esperança, renova o amor, dê saudade, Senhor, daqueles que se afastaram, dê vontade de voltar para casa, de estar com aquele que sustenta todas as coisas e que tem um propósito imutável e inabalável, um Deus verdadeiro que jamais mente e que, portanto, jamais nos abandonará, estará conosco todos os dias. Seja o Senhor louvado para todo sempre. Amém.